falecido Sid Eudy, que faleceu recentemente, pode não ter sido o lutador mais comentado de sua época, mas isso não significa que não haja uma história a ser contada. A jornada de um jovem garoto do Arkansas até se tornar um dos personagens mais fisicamente intimidadores da indústria da luta livre, aqui está o trágico destino de Sid Eudy. Para contar a história de Sid Eudy, precisamos voltar no tempo, até o início. Antes de existir Sid Vicious, Sid Justice, Lord Humongous ou Psycho Sid, havia um garoto chamado Sidney Raymond Eudy, que nasceu e cresceu em West Memphis, Arkansas, em dezembro de 1960. Como se viu, os anos de formação de Sid foram mais ou menos o mesmo período em que a luta livre profissional se tornou um dos principais setores do entretenimento. No entanto, subir no ringue não foi o primeiro amor de Sid, e não foi o segundo, nem mesmo o terceiro. Seu primeiro amor como estudante do ensino médio foi jogar futebol. Quando jovem, Sid começou a trabalhar como fazendeiro, trabalhando em mais de 100 mil acres de terra como espanador de colheitas. Ao mesmo tempo, ele estava estudando para se tornar um piloto, assim como seu pai, mas em meio a tudo isso, esse cara manteve seu forte amor pelos esportes. Na verdade, Sid chegou a fazer um teste para o time de futebol Memphis Showboats na franquia da Liga de Futebol Americano USFL. Depois de ser cortado na fase final, ele decidiu se candidatar ao Arkansas State na esperança de receber uma oferta de bolsa de estudos para jogar futebol americano. E embora isso não tenha acontecido, não mudou o amor de Sid pelos esportes. De acordo com ele, também jogou beisebol e até basquete enquanto crescia, pois sempre foi um dos garotos mais altos e atléticos. Em suas palavras, eu realmente era um ótimo jogador de beisebol, um ótimo jogador de futebol americano também. Sabe, eu era um running back no ataque e um defensive end na defesa. Se eu tivesse me aperfeiçoado nesses dois esportes, poderia ter me destacado neles. Quando nenhum dos esportes que ele adorava funcionava, Sid continuava trabalhando em uma fazenda, mas também encontrava tempo para manter seu físico natural, passando algum tempo na academia. No entanto, ele revelou que, durante todo esse tempo, a ideia de entrar para a luta livre profissional nunca lhe passou pela cabeça, até que encontrou alguns dos melhores do setor em uma academia em Memphis. No que deve ter parecido uma intervenção divina, os principais nomes, incluindo Randy Savage, Hillbilly Jim e Lenny Poffo, foram à sua academia. Depois de algum tempo, o grupo apresentou a Sid Eudy a ideia de entrar para o wrestling profissional, não por qualquer outro motivo, mas simplesmente porque ele tinha a aparência para isso. E embora isso soe jovial, na verdade era assim que toda a indústria da luta livre funcionava naquela época. Caras recrutando outros caras que pareciam em forma, sem considerar suas habilidades reais no ringue. Sid confessou certa vez que não aceitou a oferta de Savage porque amava o setor, mas sim por causa do dinheiro. Em suas palavras, minha esposa estava grávida, e parecia que eu poderia fazer isso, ganhar dinheiro um pouco mais rápido. E foi exatamente assim que aconteceu. Não tenho uma história como a de muitos caras. Nunca tive amor pelo negócio. Era realmente só para ganhar dinheiro. Em seu primeiro teste no ringue, Sid enfrentou um cara chamado Jack Fargo e acabou batendo nele até sangrar. Com essa exibição, ficou claro que ele tinha a força bruta necessária para ser um lutador nos anos 80. Tudo o que era necessário era um conjunto de habilidades. Então Sid começou a treinar com Tojo Yamamoto. Depois disso, ele fez sua estreia no mainstream em uma equipe com Austin Idol, contra a equipe de Nick Bockwinkel e Jerry Lawler. Logo depois, em 1986, Sid assinou contrato com a Continental Championship Wrestling, assumindo o personagem do mascarado Lord Humongous. No final do ano, ele se tornou o campeão de pesos pesados da NWA Southeastern na divisão noroeste e, aos poucos, tornou-se o favorito dos fãs. Sua parceria com Shane Douglas na Tag Team também teve um papel importante na construção de uma base de fãs maior para Sid, já que a dupla venceria o NWA, Southeastern Tag Team Championship. Eudy passou um tempo trabalhando na New Japan Pro Wrestling, sob o nome de Vicious Warrior, antes de ter uma breve passagem pela World Class Championship Wrestling. Muitos fãs não sabem, mas foi durante seu tempo na WCCW que ele usou o nome do ringue Sid Vicious pela primeira vez. Esse apelido era, na verdade,
o nome de um famoso baixista de punk rock dos anos 80, da banda Sex Pistols. Esse nome acabaria se tornando seu nome de ringue mais icônico e, em 1989, quando ele assinou o contrato com a WCW, foi-lhe dito para manter o nome, apesar de estar em uma promoção totalmente diferente. Embora Sid seja lembrado pela maioria dos jovens de hoje por ter sido um lutador da WWE, a verdade é que foi na WCW que ele realmente se tornou um superstar. Durante o período em que esteve lá, ele ganhou o Campeonato Mundial de Pesos Pesados da WCW 2 vezes e o Campeonato de Pesos Pesados dos Estados Unidos uma vez. Eudy também trabalhou com grandes nomes do setor, como quando se juntou a Danny Spivey para formar a Stable Skyscrapers, que era gerenciada por Teddy Long. Como metade da dupla Skyscrapers, Sid incorporou o Powerbomb como seu movimento de finalização, e a dupla brigou com outros grandes nomes como The Road Warriors e The Steiner Brothers. Sid também trabalhou como membro da icônica Stable Four Horsemen de Ric Flair, onde era conhecido por ser o músculo do grupo. E de acordo com o falecido lutador, o sucesso na WCW não foi uma surpresa para ele. Em suas próprias palavras, depois dos primeiros 6 meses na WCW, eu sabia que estaria onde estou hoje. Sou o trabalhador mais duro que já conheci em minha vida. E qualquer um que tenha viajado comigo, como Bob Holly, Billy Gunn, ou qualquer um desses caras que trabalharam comigo, ou viajaram pela estrada, ninguém nunca trabalhou mais duro do que eu. Infelizmente, essa jornada de conto de fadas chegou ao fim rapidamente devido a uma série de eventos que Sid Eudy chamou de seu maior arrependimento em sua carreira de lutador. Muitos relatos dizem que Sid deixou a WCW por causa de algumas disputas contratuais, mas foi muito mais do que isso. Apenas alguns anos depois de entrar para a WCW, os Four Horsemen foram dissolvidos e, meses depois, Sid teve a opção de estender seu contrato com a WCW ou entrar para a WWF. Veja só, isso foi em 1991, quando Dusty Rhodes tinha acabado de se tornar o booker da WCW e Rhodes tinha Sid em alta conta. Na verdade, ele prometeu torná-lo o rosto da empresa e dar-lhe um impulso no evento principal. Rhodes também se ofereceu para dobrar a renda anual de Sid, de 250 mil Highs para os 500 mil Highs, o que equivale a cerca de os 1,2 milhão atualmente. Para todo mundo, assinar esse acordo e permanecer na WCW era uma decisão fácil, mas não para Sid. Ele queria pesar todas as suas opções, e por isso entrou em contato com Vince McMahon da WWF, tentando avaliar como a empresa sediada em Stamford o valorizava, e o que se seguiu deve ser um dos momentos mais tristes da vida de Sid. Menos de um dia depois de fazer uma ligação para McMahon, o CEO da WWF o colocou em um avião para uma conversa. Vince explicou que sua empresa não dava dinheiro garantido aos lutadores, mas estava disposto a oferecer a Sid qualquer outra coisa que ele pedisse. Sid fez o pedido definitivo, solicitando o lugar de Hulk Hogan na empresa, e sem hesitar, Vince McMahon concordou. Um homem sempre conhecido por ser bom com as palavras, Vince acrescentou que Sid Eudy seria a atração principal da próxima WrestleMania e que ele poderia ganhar tanto quanto a WCW estava oferecendo. Mas essa conversa não foi o fim. Ao voltar para seus empregadores na época, Sid Eudy descobriu que a WCW havia aumentado sua oferta para 150 mil garantidos por ano. Ele aceitou imediatamente a oferta e estava decidido a assinar o contrato no dia seguinte, até receber um telefonema de Vince McMahon. De acordo com Sid, ele nunca deveria ter atendido a essa ligação porque, no momento em que o fez, suas chances de ficar na WCW diminuíram para quase nada. O presidente conseguiu convencê-lo a ir para Stamford só por causa daquele telefonema. McMahon cumpriu sua parte do acordo. Sid Vicious recebeu um grande impulso e apareceu na WrestleMania 8. Antes disso, em seus primeiros meses na empresa, ele teve alguns segmentos muito bons com alguns dos maiores nomes da empresa, como Randy Savage, Jake Roberts, The Undertaker, Ric Flair, Hulk Hogan e o então presidente da WWF, Jack Tunney. A equipe criativa da WWE
planejou usar o evento pay-per-view da WrestleMania 8 como plataforma para Sid enfrentar Hulk Hogan em uma espécie de passar a tocha, mas a ideia de fazer isso irritou Sid. Ele se sentiu insultado pelo fato de Hogan ter que passar a tocha para ele, em vez de derrotar a lenda da WWE para assumir o papel de rosto da empresa. Falando sobre esse segmento, Sid disse: "Essa foi a versão deles de Hogan passando a tocha. Ele fez o pose down comigo, que é a coisa mais estúpida que já ouvi em toda a minha vida. E se você acha que isso é uma grande coisa, você é tão estúpido quanto eles." A partir daquele momento, fiquei furioso e não queria mais estar lá. Por causa disso, Sid deixou a WWE depois de apenas um ano e voltou para a WCW, mas, a essa altura, já era tarde demais. Dusty Rhodes havia encontrado outra pessoa para usar como o rosto da empresa, e o retorno de Sid não repercutiu entre os fãs como um herói voltando para casa, mas sim como um traidor envergonhado retornando com o rabo entre as pernas. Trabalhando na WCW, com o nome Sid Vicious, Eudy se uniu a Big Van Vader e Harlem Heat para reacender sua rixa com Sting. E temos que dizer que, por mais que Sid não tenha sido o rosto da WCW, durante seu período de retorno, ele ainda era um artista impressionante, cujos segmentos sempre tiravam os fãs da cadeira. Na verdade, apenas alguns meses após seu retorno, Sid estava programado para desafiar o então campeão mundial de pesos pesados da WCW, Vader, no Starrcade. No entanto, essa luta nunca aconteceu, pois Sid foi dispensado de seu contrato menos de um ano após seu retorno. Mas não pelas razões que você pensa. A segunda passagem de Sid pela WCW terminou prematuramente como resultado de uma briga que ele teve com seu colega Arn Anderson durante uma turnê da WCW na Europa. Os dois rapazes estavam em um bar de hotel na cidade inglesa de Blackburn quando começaram a discutir sobre só Deus sabe o quê. Quando se deu conta, Anderson estava ameaçando Sid com uma garrafa quebrada, o que levou os seguranças do hotel a se envolverem. O chefe de segurança conseguiu resolver a briga e mandou os dois homens de volta para seus quartos particulares. Mas isso não foi o fim, não para Sid pelo menos. Sendo o homem cruel que era, ele quebrou a perna de uma cadeira, entrou sorrateiramente no quarto de Anderson e o atacou, e foi aí que as coisas ficaram realmente complicadas. Em um esforço para se defender, Anderson pegou uma tesoura e, embora tenha conseguido se proteger esfaqueando Eudy 4 vezes, ele acabou sendo a maior vítima, pois Sid o esfaqueou cerca de 20 vezes. Quando o colega lutador Too Cold Scorpio conseguiu intervir e resolver a briga, Anderson já havia perdido meio litro e meio de sangue e estava quase morrendo. O único motivo pelo qual Sid Eudy não foi acusado de tentativa de homicídio foi o fato de a WCW querer manter sua imagem limpa, Anderson estar ciente de que também seria acusado, e a polícia britânica entendeu que os dois homens logo estariam fora do país. Portanto, tudo foi mantido em segredo, e quando alguém teve de arcar com as consequências, ninguém merecia mais do que Sid. Daí sua saída da WCW. Depois disso, ele se transferiu para a United States Wrestling Association, em Memphis, onde se tornou o detentor do Campeonato Mundial Unificado de Pesos Pesados, da promoção, após derrotar seu antigo rival, Jerry Lawler. Enquanto ainda trabalhava na WSBA, aconteceu a coisa mais improvável. Vince McMahon entrou em contato com Sid Vicious, pedindo que ele voltasse para a WWF. Ele fez esse retorno chocante em fevereiro de 1995 em um episódio do Raw, retornando sob o apelido de Psycho Sid. No início, ele era guarda-costas de Shawn Michaels, que o acompanhou até o ringue para sua luta pelo título contra Diesel, então campeão e ex-guarda-costas de Michaels, na WrestleMania 10. Poucas noites após seu retorno, ele brigou com Michaels, atacando-o nos bastidores com 3 powerbombs antes de se juntar a Ted DiBiase e sua $1 Million Corporation. Nos meses seguintes, Sid teve rixas com Diesel, depois de desafiá-lo para uma luta pelo WWF Championship, que ele perdeu, outra rixa com Shawn Michaels e uma breve rixa com Henry Godwinn. Os fãs também puderam vê-lo em equipes aleatórias, como na vez em que ele se juntou a Shawn Michaels, Ahmed Johnson e The British Bulldog para enfrentar Yokozuna,
Owen Hart, Razor Ramon e Dean Douglas em uma partida do Survivor Series Wild Card. No entanto, um dos melhores momentos de Sid após seu retorno à WWE ocorreu no episódio de 13 de novembro do Raw, quando ele enfrentou o campeão intercontinental Razor Ramon em uma luta sem título. Apesar de o amigo de Ramon na tela, 1-2-3 Kid, ter sido o árbitro convidado especial, Sid conseguiu vencer naquela noite. Mas, assim como o tema inconsistente de toda a sua carreira, a segunda passagem de Sid Eudy pela WWE chegou a um breve fim quando ele sofreu uma terrível lesão no pescoço em dezembro de 1995. Você provavelmente está ouvindo isso pela primeira vez, mas depois da lesão no pescoço, Sid Eudy não tinha planos de voltar a lutar em tempo integral. Na verdade, ele tinha conseguido um novo emprego como representante de publicidade em Fresno, Califórnia. Mas aqui está o verdadeiro choque. Durante todo esse tempo, Sid ainda estava na folha de pagamento da WWF. É isso mesmo. Tecnicamente, ele não era mais funcionário da empresa, pois não se apresentou ao trabalho por mais de 6 meses. No entanto, quando Vince McMahon lhe ofereceu um lugar de volta na empresa em 1995, Sid conseguiu um acordo que fez com que a WWE tivesse que continuar pagando a ele, embora Vince McMahon nem estivesse ciente disso. Explicando isso ao apresentador de TV Sean Mooney há alguns anos, Sid revelou que solicitou um pagamento semanal quando retornou à empresa de McMahon. Originalmente, ele fez isso porque a WWF, na época, tinha uma estrutura de pagamento terrível e podia passar meses sem pagar determinados lutadores. Para combater isso, Sid disse a Joe J. Dillon que não voltaria se não estivesse recebendo pelo menos os $1.000 por semana. E quando a lesão no pescoço aconteceu e ele estava fora da empresa, quem estava encarregado da folha de pagamento esqueceu de remover o nome de Sid da lista. Era quase como se ele tivesse feito uma fraude. Então, em um sábado à noite, Vince McMahon ligou para Sid. De acordo com Sid, sua governanta disse que McMahon havia ligado para sua casa umas 50 vezes. Como era de se imaginar, Sid pensou que McMahon havia descoberto seu atrevido esquema de dinheiro grátis e estava ligando para receber seu dinheiro de volta. Então, ele tentou evitar a ligação até que, um dia, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Sid atendeu e era o chairman, mas a conversa não foi como Sid Eudy esperava. Em vez de pedir seu dinheiro de volta, a ligação de Vince foi para convencer Sid a voltar para a empresa. Naquela época, The Ultimate Warrior tinha acabado de ser demitido da WWE novamente, e Vince McMahon acreditava que Sid era a única pessoa com poder de estrela suficiente para ocupar seu lugar. Embora Sid tenha ficado aliviado ao saber que McMahon não estava ligando para acabar com seu esquema de pagamento, ele não estava convencido de que estava interessado em voltar aos ringues em tempo integral. No início, ele só concordou em fazer alguns shows e retornar ao seu trabalho de escritório em Fresno. O que acabou convencendo-o a dar esse passo é algo que pode ser considerado como Sid e Vince McMahon fazendo história. Sid Eudy negociou até convencer Vince McMahon a lhe pagar dinheiro garantido. É isso mesmo. Esse cara se tornou o primeiro lutador da WWE que Vince McMahon concordou em pagar dinheiro garantido em vez de apenas pagamentos noite a noite. Falando sobre isso, Sid disse: "Eu fui o primeiro a receber dinheiro garantido e eu era o mais odiado. Então, se isso não me define definitivamente como um dos maiores talentos desse negócio, porque quando Vince odeia você, ele odeia você, certo?" Mais tarde, ele continuou: "Ele me odeia, sem dúvida, porque eu o deixei depois da WrestleMania 8. Então, para ele voltar para mim e me dar dinheiro garantido, é preciso dizer que eu sou uma das pessoas mais poderosas nesse negócio naquele momento. E embora isso pareça muito arrogante e convencido da parte dele, é difícil argumentar que há alguma verdade nisso. Vince McMahon sempre teve seus favoritos, como Triple H, Shawn Michaels e até mesmo Undertaker, que tinha um bom relacionamento pessoal com o chefe. No entanto, ele não estava disposto a pagar dinheiro garantido a nenhum desses caras até Sid Vicious, um lutador que havia saído de sua empresa há apenas alguns anos. Talvez fosse o dinheiro garantido ou apenas a vontade de provar seu valor. Não sabemos dizer, mas o melhor de Sid Eudy na WWE
veio depois desse acordo. Primeiro, ele mudou sua imagem para a de um personagem de voz estridente e intensa, conhecido por seus maneirismos erráticos e instáveis. Para simplificar, sua imagem era esquisita, um cara que batia os punhos ameaçadoramente com os fãs ou simplesmente começava a andar aleatoriamente no espaço vazio, estranho, mas os fãs pareciam adorar. Substituindo o Ultimate Warrior, Sid se uniu aos antigos rivais Shawn Michaels e Ahmed Johnson contra Vader, Owen Hart e The British Bulldog no evento principal do In Your House 9 International Incident. Posteriormente, ele salvou Michaels de uma emboscada de Mankind e Vader, mas logo se voltou contra ele, tornando-se o heel favorito dos fãs. Essa história o levou a derrotar Shawn Michaels pelo título do WWF Championship, que ele defendeu contra Bret Hart antes de perdê-lo para Michaels no Royal Rumble de 1997. Em uma montanha-russa de eventos, Michaels perdeu o título apenas 3 semanas depois de recuperá-lo, o que levou Sid a derrotar Bret Hart para conquistar o título pela segunda vez. Depois de defender seu título com sucesso algumas vezes, Sid Eudy o perdeu para Undertaker na WrestleMania 13, no que acabou sendo sua última luta de sucesso na WWE. Sid Eudy foi dispensado da WWE no final de 1997, depois que sua lesão no pescoço, ocorrida em 1995, reapareceu e exigiu cirurgia. Sid passou o ano seguinte se recuperando da cirurgia antes de retornar aos ringues em 1998, trabalhando no circuito independente no Mississippi e em Nova Jersey. Depois disso, passou um tempo trabalhando no México sob o pseudônimo de Sid Cyclope. Teve uma breve passagem pelo Extreme Championship Wrestling, onde lutou com os Dudley Boys, John Kronos, Skull Von Crush e Just Incredible. E ele ainda não tinha terminado. Após a persuasão de seus amigos na vida real, Kevin Nash e Scott Hall, Eudy retornou à WCW em junho de 1999, assumindo o nome de Ring the Millennium Man. Nos meses que se seguiram, ele ganhou seu primeiro e único campeonato de pesos pesados dos Estados Unidos da WCW, de Chris Benoit, brigou com Goldberg, bateu em Hulk Hogan e derrotou os Harris Brothers e, por fim, Kevin Nash, para ganhar o Campeonato Mundial de Pesos Pesados da WCW. Em janeiro de 2001, Sid sofreu uma lesão que quase pôs fim à sua carreira em uma luta contra Steiner, Jeff Jarrett e Road Warrior Animal em uma luta Four Corners pelo WCW World Heavyweight Championship. E para que você saiba, a culpa foi do ex-executivo da WWE, John Laurinaitis, que recentemente esteve sob investigação com Vince McMahon por algumas alegações sexuais. Laurinaitis era o executivo da WCW na época e forçou Eudy a tentar uma manobra aérea que, segundo ele, ampliaria seu arsenal de movimentos de luta livre. Esse foi um movimento irracional, primeiramente por causa da idade de Sid na época e também porque os lutadores com seu físico tinham dificuldade em fazer pontos altos. Quando Sid acabou fazendo o movimento na luta, ele sofreu uma fratura na perna após saltar da segunda plataforma. Ele literalmente quebrou a perna esquerda ao meio e pelo menos um dos ossos rompeu a pele e girou o pé 90 graus no sentido anti-horário. Uma cena tão gráfica que muitas emissoras de televisão nunca mais a exibiram. Ele teve que se submeter a uma cirurgia e colocar uma haste de 17 polegadas na perna, o que o deixou capaz de andar apenas com uma bengala. Durante sua recuperação, o médico lhe disse que ele nunca mais correria, mas a determinação de Sid e os programas de reabilitação extenuantes tornaram possível correr novamente. Ele também entrou com um processo contra a WCW, que havia sido comprada pela WWF na época. Durante sua reabilitação, ele continuou a fazer muitas aparições nos ringues em várias promoções de luta livre, incluindo a World Wrestling All-Stars. Ele não retornou totalmente à luta livre até 2004, quando entrou para o Internet Wrestling Syndicate, com sede no Canadá. Depois disso, a lista de promoções de luta livre em que Sid Eudy apareceu continua, desde seu retorno a Memphis Wrestling até sua participação em uma turnê europeia com a American Wrestling Rampage. Ele até retornou à WWE em 2012, quando assumiu o apelido de Psycho Sid
pela última vez em uma luta contra Heath Slater na preparação para o 10º episódio do Raw da WWE. Sua última luta foi em agosto de 2017, quando derrotou Paul Rosenberg em Ottawa, Ontário, pela Great North Wrestling. Depois de se aposentar completamente dos ringues, Sid Eudy voltou para sua cidade natal, Arkansas, onde viveu com sua esposa Sabrina Page, com quem se casou em 1983. O casal viveu junto até 26 de agosto de 2024, quando Eudy morreu de câncer aos 63 anos de idade. A WWE o homenageou naquela noite, e muitos de seus colegas de décadas de experiência em luta livre disseram muitas palavras gentis sobre ele. Para nós, Sid Eudy não era apenas um lutador fisicamente intimidador, mas também um lutador cuja determinação e obstinação faziam com que ele intimidasse muitas pessoas mentalmente também. Sua lista de títulos de campeão pode não ser tão longa quanto a de outros, mas Sid nunca será esquecido na indústria da luta livre. O que mais o surpreende na vida de Sid? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.